A segunda coisa que eu queria falar era sobre a invasão da Ucrânia, que eu estou vendo na imprensa hoje, que me parece que a Rússia invadiu a Ucrânia. É lamentável que na segunda década do século XXI a gente tenha países tentando resolver suas divergências, seja territoriais, políticas ou comerciais, através de bombas, através de tiros, através de ataques, quando deveria ter sido resolvido, sabe, numa mesa de negociação. Eu acho que ninguém pode concordar com guerra, ninguém pode concordar com ataques militares de um país sobre o outro, e a gente está acostumado a ver que as potências, de vez em quando, fazem isso sem pedir licença. Foi assim que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, invadiu o Iraque, sem pedir licença para ninguém, foi lá e invadiu. Foi assim que a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, e é assim que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Ou seja, é importante que essas pessoas aprendam que a guerra não leva a nada a não ser a destruição, a não ser mais desemprego, mais desespero, mais fome. Sabe? E é importante que a gente leve em conta que, sabe, o ser humano tem que criar juízo e resolver as suas divergências numa mesa de negociação, nunca num campo de batalha. Então, eu queria, em nome, sabe, de um cidadão que acredita na paz, eu acho que é importante a gente repudiar, sabe, mais uma guerra no século XXI, coisa desnecessária que poderia ter sido resolvido, inclusive se a ONU tivesse mais representatividade, mais força para evitar. Não adianta o secretário-geral da ONU ir para a televisão lamentar. O que era importante era que a ONU tivesse agido sistematicamente, diuturnamente, para evitar que acontecesse essa guerra. Então, eu quero... A impressão que nós tivemos, inclusive, Lula, é que o próprio Estados Unidos meio que deixou a coisa correr solta, né? Você veja, houve do presidente dos Estados Unidos algumas manifestações acerca desta possibilidade, e ele pediu que todos os norte-americanos presentes no país se retirassem do país, meio que se isolando desse processo da possibilidade de invasão da Rússia na Ucrânia, né? Hélio, quem acompanhou a imprensa nos últimos dias dava a impressão que tinha mais gente instigando a invasão para justificar o seu discurso do que gente falando em paz. Aliás, parece até uma piada, né? O Bolsonaro foi lá dizendo que ia resolver a paz, e agora eu acho que é importante mandar ele lá para a Ucrânia, tá, para ver se ele consegue resolver o problema lá, porque... Restabelecer a paz lá, né? Como o Bolsonaro adora contar mentira, adora fazer fake news, ele foi lá e tentou passar para a sociedade que ele foi lá numa missão. Ou seja, até hoje a gente não sabe o que ele foi fazer lá. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa questão da guerra é uma coisa delicada, é uma coisa complicada, que a gente não pode aceitar isso, e é importante a gente chamar a atenção das Nações Unidas. As Nações Unidas precisam levar em conta que ela não tem mais a representatividade que tinha quando ela foi criada em 1948. É importante ela lembrar que a geografia política do mundo mudou. É preciso colocar mais países para participar das Nações Unidas, do Conselho de Segurança. Não pode ser apenas 5 países que participaram da Segunda Guerra Mundial. É preciso que tenha a representação da África, da América Latina, que participe a Índia, que participe o Japão, que participe a Alemanha. Sabe, é importante que a gente coloque novos países e a gente aumente a capacidade de governança da ONU, que não seja uma instituição, sabe, apenas decorativa, que seja uma instituição que tome decisões efetivamente. E ela poderia ter tomado decisão para evitar essa guerra. Ela poderia ter feito muitas discussões, convocado uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Por que não convoca em caráter emergencial uma Assembleia para discutir essa questão da guerra? Por que fica apenas entre 4 ou 5 pessoas, sabe, que se acham donos do mundo, que são as pessoas do Conselho, os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? Então é essa coisa que o Brasil precisa contribuir com intervenções duras para que a gente tente mudar, sabe, a representatividade das Nações Unidas e tirar a ONU de ser uma coisa decorativa. É isso que eu acho que nós precisamos fazer, e o Putin precisa saber que o povo não precisa de guerra, o povo precisa de paz, de emprego, de renda, de educação. Sabe, é isso que o povo
É isso que o povo e o que a humanidade está precisando nesse instante, Hélio.